iniciar sem gravar. Aí, agora sim. Agora, bom dia gravando, viu, gente? É o seguinte, a gente ficou com um desafio tão grande, né, professora Edna? Falar de Sim, metodologia ativa, falar dessa transformação com essa pandemia na educação. E a gente se preparou com muito carinho, preparou esse momento mesmo de discussões. Vocês já ouviram muito sobre esses dois temas, né? Tanto de metodologia ativa, tanto de pandemia. Então, para quem não me conhece, eu sou Samantha, estou aí na área das licenciaturas, e estou aí com a professora Edna hoje, mas a professora Ariane também esteve conosco nessa organização, mas hoje ela já iniciou as aulas no colégio, não conseguiu estar conosco. Quer se apresentar, professora? sim, eu acho também que ninguém me conhece, né? Quase ninguém me conhece, Ninguém, né? quase ninguém, mas a gente está aí também, né? Nessa caminhada, nesses desafios aí, que vão persistir ainda, eu creio ainda, para esse ano, né? Mas a gente está aí também, sou professora da pós-graduação, do Grupo Unis, e participo também dessas capacitações que a gente tem, de muitos eventos dentro da diretoria corporativa também. Então, e vamos que vamos aí, para mais uma etapa. Prometemos não ficar muito apegados nos conceitos de metodologias ativas e tudo mais, que a gente sabe que vocês já ouviram bastante, né? Então, a gente trouxe uma reflexãozinha inicial. Quem conhece algum desses itens que estão por aí, né? Disquete, Barça, MSN, internet de escada, ICQ, né, que foi o mais comentado na última capacitação, o pessoal gostou bastante de lembrar dele. Não é não, né, Não é da época de ninguém, Samanta. Olha para você ver que coisa não. linda, né? Eu ainda tenho esse cachorrinho da IG ainda, sabe? Eu tenho umas cotinhas dele, tá aqui guardadinho. Tá certo. Só que eu era bem criança, né? Quando surgiu esse cachorrinho, né? Então, por isso que... E são mudanças muito rápidas, né? A gente pensa aí quanto tempo faz que a gente buscava informação nesses lugares ou que nós armazenávamos informações nesses lugares. Então, ou nos comunicávamos, nos interagíamos. E hoje a gente vê aí que muita coisa modificou. Quem pensava que a gente teria o banco no celular, né, que a gente pagaríamos, que nós pagaríamos contas, faríamos transferências, num clique na palma da mão, na verdade. Então a gente tem aí muita coisa. Aí a gente fala que os jovens hoje têm muita informação, que o celular é muito carregado, mas eu tenho certeza que pelo menos alguns desses aplicativos estão também no seu celular. Então nós temos aí, nós modificamos nossas formas de interação, de busca de informação, e também para facilitar o nosso dia a dia, né? Por exemplo, o iFood, o Nubank ou outros bancos, né? Eu sei que o Nubank não é um banco, mas outros bancos, outras formas de pagamento. Então, a gente também utilizou a tecnologia e os aplicativos para facilitar a nossa vida, nossa rotina, nosso dia a dia. Isso tudo veio também contribuindo. E também a gente tem que tomar um certo cuidado com tanto excesso, né? O WhatsApp na mão, o controle do tempo, o trabalho na palma da mão, dentro da nossa casa, e a gente começar também a ter cuidado com isso tudo. Mas eu convido vocês a pensarem que não foi só a tecnologia que mudou. A nossa postura nesse mundo também mudou em relação a muita coisa. A forma como a gente enxerga o sujeito, a forma econômica do nosso país, as questões sociais vêm se modificando. Os alunos que chegam hoje nas faculdades, que chegam na educação básica, pensam muito diferente em vários aspectos. Então, a gente tem aí até a forma de entender como se é dado o aprendizado, como se é aprendido, né? Como nós aprendemos, como os nossos alunos aprendem. Isso tudo vem sendo modificado ao longo do tempo e impacta na nossa postura enquanto professor.
O que eu acredito que esse aluno veio buscar em sala de aula? O que eu acredito enquanto professor? Então, muita coisa vem sendo modificada no mundo, na sociedade, e vem impactando muito aí na nossa postura enquanto professor. E aí, eu brinco assim, tem uma parte da linguística, né, que fala que a gente é composto por várias vozes. Nós, professores, também somos compostos daquilo que nós vivemos em sala de aula enquanto alunos, daquela nossa história com nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos professores, com os nossos colegas de formação. Então, a gente é composto aí por vários pedacinhos. E aí, isso vem impactar na nossa postura enquanto professores. E nós estamos aí, né? Eu sei que o nosso tema é pós-pandemia, mas nós estamos numa pandemia, né? Que vem aí também colocar mais pedacinhos nessa composição que nós somos enquanto professores. E é esse convite que a gente gostaria de fazer para vocês hoje. Veio esse inesperado 2020, aumentando ainda mais as mudanças que já vinham acontecendo na sociedade, acelerando um processo na educação que muitos professores ainda não tinham abraçado, muitas escolas ainda não tinham abraçado. E se a gente ainda entrar numa discussão de desigualdade social, de escolas públicas, de escolas de periferia, a gente ainda tem um âmbito muito maior para conversar, né? Mas pensando aí na resistência dessas modificações e tudo mais, como fica a educação nesse cenário? E aí a gente convida mesmo vocês a pensarem nisso e colocarem para a gente nesse mente. Vocês acham que com tantas mudanças, como ficou aí essa educação? Já, Edna, vou parar meu compartilhamento aqui. Ok. Compartilhar o mente aí. Eu acho que o código vai mudar. Não, o código é esse mesmo, Samanta. É o 6756388. Ótimo. Tá? O código é esse mesmo. Deixa eu só voltar aqui. Vou colocar ele na tela. Certo. Vou colocar no chat aqui também, tá, gente? Beleza. Olha aí, como que a gente já tem participações, Samanta. Isso. Desafiadora vem ganhando, né? Vem acelerar as mudanças. A educação está no limbo. Olha que reflexão forte. Ana? Mas ainda temos muito que aprender, eu concordo. Temos muitas questões, né, para serem ajustadas, desde políticas públicas até os nossos aprendizados. Muitas inovações. Mas como isso está sendo absorvido é uma preocupação. Para a gente não se perder no meio de tudo isso. Essa fala ela é muito forte naquele sentido de que as pessoas acham que a gente precisa apagar tudo o que aconteceu, né? Não é assim. Não é por aí. A gente precisa encontrar meios de adaptar a tudo isso de uma forma saudável, de forma que a gente consiga o nosso objetivo enquanto educação, né? Que é o aprendizado, que é a formação. Nós estamos avançando sempre, concordo, e desafiadora ganhando. Ficou muito conectada, mas não necessariamente mais inclusiva, concordo também. A gente precisa avançar muito no sentido de inclusão digital, né? A educação ficou reconstruída, precisa ser repensada, precisa ser redesenhada, e enquanto pesquisadora de currículo, isso também em mim é muito forte. A gente precisa repensar os currículos, as formas como isso tem sido apresentado para os nossos alunos.
Porque fala-se tanto em projetos, em problematizações, mas o nosso currículo ainda é tão apegado a conteúdo, né? Então, esse repensar vem sendo muito importante, interessante, desafiadora. Estamos acompanhando aí uma evolução tecnológica, mas estamos saindo da zona de conforto. É verdade? Está nos chacoalhando, né? Esse momento vem nos chacoalhando aí, enquanto professores. Embaixo. Quebrando paradigmas, cada vez mais, né? Cada vez mais. Quem diria que estaríamos 100% online, por exemplo? Fica evidenciada as provocações para capacitações múltiplas. Muitas formações precisam ser trazidas à tona, né? Bom, e aí quando a gente pensa aí, né, nesse segundo semestre de 2020, que a gente esperava em agosto voltar, aí esperava em fevereiro voltar, e essa ansiedade que causa também em nós professores, né, causa nos alunos, mas também em nós, essa insegurança de, agosto vai voltar, não voltou, fevereiro estaremos presencial, não estamos, isso também causa uma ansiedade, uma angústia em todos nós. E aí, às vezes, a gente chega num formato diferente, desafiador, quem aí está com as disciplinas integradas, quem está aí pensando em junções de unidades, que será um momento de aprendizado gigante, tanto para os nossos alunos, tanto para nós enquanto professores. Então, que a gente realmente entenda esses processos como um momento de grande aprendizado, muita conexão, que a gente aprenda muito com tudo isso. Que a gente seja os agentes mesmos, né, de quebrar esses paradigmas aí. Com certeza. Vamos voltar para a apresentação? Alguém mais quer compartilhar? Quem quiser abrir. Pode ser na fala também. Não só na escrita, mas na fala também. Eu queria falar sobre uma questão que me preocupa muito, que é a superficialidade que a gente corre o risco. A tentativa de transformar as aulas em momentos mais dinâmicos, né? E ser aquele professor bacana que faz o aluno participar, aquela coisa toda, a gente tem que ter muito cuidado, assim, de tentar se organizar de forma que eles tenham acesso a boas leituras, a boas pesquisas, para a gente não correr esse risco. Eu não estou falando da nossa instituição, né? Nós somos professores que passamos por capacitações, a gente está sempre em constante reflexão, mas eu observo isso até nos PETs organizados para serem trabalhados com as crianças nas escolas públicas. Então, a gente tem que ter muito cuidado de levar a ter, sim, essa preocupação com o dinamismo da aula, essa dinâmica de botar o aluno muito protagonista, mas sem esquecer que a gente precisa aprofundar se a gente está realmente trabalhando no ensino superior. Essa é a reflexão que eu faço. É bem importante, a gente vai voltar bastante para isso hoje, né, professora Edna? Sim. A gente vai falar muito hoje sobre a importância do planejamento, de pensar nessa aula, de pensar nos objetivos da sua disciplina. Eu sei que parece, todo mundo vai falar assim, mas tinha que ser pedagoga falando, né? Mas a ideia é a gente realmente pensar nos objetivos, que às vezes a gente fica tão preocupado com aquela quantidade de ferramenta, com aquela quantidade de jogos, que a gente pode acabar entrando nesse processo de superficialidade. Quando a gente tem um objetivo e a gente parte dele para pensar no nosso todo, isso vai ficando um pouco mais claro na nossa cabeça e na cabeça também dos nossos alunos. Então, ter esse planejamento e esse objetivo de aprendizagem como foco claro, tanto para nós, tanto para os alunos, torna isso mais, digamos assim, palpável, né? Não precisa ser um planejamento que você tem que escrever os objetivos sempre no papel, não. Você precisa ter isso muito claro, né? Quando você pensa aí nas suas aulas.
Ok, podemos continuar. Alguém mais gostaria de ter uma fala? Ô, Samanta, eu deixo um questionamento aqui também, quando fala de inclusão, né? Porque eu falo que eu trabalho nas três esferas diferentes, né? Sou professora da rede pública, sou professora do ensino médio da rede particular e tô no Unis com vocês, né? Mais na universidade. Então, são caminhos muito diferentes. O que eu acho que a pandemia veio agravar muito, o que a professora Juliana falou em relação a esse PET, né? É o distanciamento do aluno da escola pública e das outras escolas. Eu como professora de ensino médio de escolas públicas, pública e particulares, eu já sentia isso. Eu tentava sempre dar o melhor de mim para os alunos da escola pública, mas a pandemia veio causar, assim, um distanciamento gigantesco, porque enquanto os alunos das escolas particulares continuaram tendo aula e sendo cobrados, né, e o aluno da escola pública, ele ficou simplesmente, a gente sabe que eram papéis que eram preenchidos, mas sem nenhum aprendizado. E aí fica a minha pergunta, né, porque geralmente o nosso público, ele eu acho que num grande percentual, não sei se vocês têm essa estatística, mas em Pouso Alegre eu percebo, o nosso público é desse aluno que vem da escola pública, né? E que a gente vai receber esse aluno daqui a pouco com grandes dificuldades. Então, eu sempre questiono isso, porque, infelizmente, o ano passado e esse ano, eu não vejo o que a gente pode fazer por esses alunos da rede pública, entendeu? E que são os nossos futuros alunos. Ok, professora. Então, aqui em Varginha, nas outras unidades também, Andréia, a gente tem o nosso maior número de alunos vindo, sim, de escolas públicas. A gente tem esse percentual, não sei como ele está hoje, mas é a grande maioria, né? E, assim, a gente, enquanto educador, né, e da educação básica, a gente sabe que em algumas situações é possível fazer muito. Mas a pandemia veio também evidenciar muitas desigualdades, digamos assim, em vários sentidos. E a gente não adianta a gente vendar os olhos para isso, que é real. Eu concordo contigo. E será mais um desafio para nós. Vamos ver como será esse ano, se tudo vai dar certo, se nós vamos conseguir voltar presencialmente. E a gente fica com essa esperança para a educação básica também. Que logo tudo se ajeite e a gente consiga colocar de volta aí, digamos, um normal, né? Voltar aí ao normal. Mas eu tenho visto muitas escolas públicas conseguindo fazer muita coisa, outras não conseguindo tanto. A gente estava até conversando um pouquinho antes da gravação aqui, né? Alunos de zona rural, algumas questões nesse sentido, mas a gente vem fazendo a nossa parte, digamos assim, e buscando melhor e nos adaptar também, nos preparar para quando todos eles chegarem para nós. É um desafio. Educação, professora, né? Professora, assim, o que mais me preocupa não é o momento atual, né? Minha preocupação é daqui a 2 anos, 3 anos, né? Nós temos um sistema educacional onde a ideia é aprovar sem o total conhecimento. Com a pandemia, agora mesmo, como quem diz, vai abrir a porteira e vai passar todo mundo porque é obrigatório, né? Então, a gente pega aí meninos do 2º grau que está indo para a faculdade, que estão passando em função da situação. Muitos nem na escola estão indo, nem estão participando de nada, mas estão passando. A gente vê cidade pequena aí, como a senhora acabou de falar, a zona rural e etc. Muitos não estão participando de nada, não tem internet e estão sendo aprovados a revelia, né? E a minha preocupação é como isso o que irá gerar no primeiro ano na faculdade, né? Quando nós recebermos esses alunos. Porque quem dá aula de graduação sabe o quanto é difícil dar aula para o primeiro período
os alunos que estão chegando ali, né? Infelizmente, tem gente que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer uma conta básica, né? Você vai dar aula de matemática, de estatística, você vai dar aula de cálculo, o cara não sabe a equação do primeiro grau, como é que você vai ensinar limites derivados para ele? Então, assim, me preocupa mais ainda essa falta de inclusão e essa obrigatoriedade de aprovação imediata, porque precisa de aprovar, e nós recebermos toda essa demanda sem um mínimo conhecimento, e aí nós vamos deixar de fazer a nossa parte para ter que fazer o que era para ser feito no segundo grau. Essa é uma grande preocupação. E é aí que vai entrar de novo naquela questão do currículo, né? Mais uma vez, a importância de olhar para o currículo de um jeito diferente, de inserir questões de nivelamento de uma forma mais ampla, de, às vezes, colocar disciplinas, vou falar básica, mas não seria isso, né? Alguns pilares de disciplinas para os primeiros períodos, para oportunizar essas habilidades, essas competências que vão fazer falta nessa formação, pensar em projetos. Então, assim, a importância de se repensar no currículo a partir de agora não é mais uma necessidade apenas pedagógica, é uma necessidade realmente para fazer esse curso funcionar, né? Então, a gente tem aí uma missão mesmo de repensar em tudo isso, dar uma filtrada nas habilidades, nas competências realmente daquele conteúdo, daquela formação, para que a gente consiga colocar isso como objetivo principal. Ju, levantou a mão aí? Pode falar. Não, já até abaixei, porque você mencionou o negócio do nivelamento, que eu coloquei até aqui nas mensagens. A gente já oferece nivelamentos. Quando o aluno entra no Classroom, ele pode escolher fazer nivelamentos de português, de matemática, só que talvez isso tenha que ser de uma forma mais intensiva mesmo, mais obrigatória, talvez, para poder sanar, né, essas dificuldades que os alunos conseguem, já tem, né, não sei os outros cursos, mas tem aluno que não tem concordância, a gente tem que ir o tempo todo construindo durante o curso isso com eles, na hora que eles fazem trabalho escrito. Aí a gente entra numa outra questão que é a avaliação, né? Por que a gente tem que fazer avaliação com questões abertas e fechadas? Exatamente nesse momento que a gente auxilia o aluno na escrita, como é que ele expõe o raciocínio. São muitas questões, não, a gente fica falando delas aqui a manhã inteira, mas era isso mesmo. Pontos. E por isso que a gente precisa, às vezes, olhar o curso de longe, né? Olhar a nossa disciplina de longe, enxergá-la, qual é a função dela ali naquele todo, para que a gente consiga realmente focar aí nos nossos objetivos. Vou compartilhar de cá agora. Só complementando a fala aí do professor Biaso, né, isso é interessante, professor, principalmente na área das engenharias, né, a gente vai sentir muito isso na questão das ciências exatas, que eles realmente chegam com essa defasagem, a gente fala muito em escola pública, e de repente não é só pública, não, né, na privada também a gente tem alguns alunos que chegam para a gente nessa condição de, né, meio alienado e não saber realmente as coisas exatas que precisam, né, a base. Da mesma forma que muitas escolas públicas preparam bastante, né? Não, lógico, eu concordo que muitas escolas privadas também têm a mesma deficiência. Eu comento na escola pública, porque como eu estou numa cidade menor, eu moro em Lambari, né? Imagina cidades menores do que Lambari, distante hoje de uma internet, a dificuldade das pessoas mais carentes de ter uma internet, e essas pessoas elas vão à faculdade, porque hoje todo mundo tem que ser doutor, né? E aí, como que nós vamos lidar com essas pessoas que simplesmente, se a gente começar a perceber, não viram o segundo grau, vão passar direto, né? Do último ano do primeiro grau direto para a faculdade. Se essa pandemia... Só aí nós já perdemos 2 anos, né? Quem entrou ano passado no primeiro ano do segundo grau, já está... Daqui a pouco esse ano também não vai ter aula, já vai entrar no terceiro ano, né?
sem ter passado 2 anos numa escola. E aí, como nós, principalmente eu que sou da área de exato, como nós iremos tratar esse rapaz que não tem conhecimento nenhum, né, de matemática, de química, de física, e que muitas das vezes é relevante para que a gente possa dar prosseguimento no nosso dia a dia, né? Eu entendo que a professora Juliana falou, hoje já existe isso, até porque eu lecionei muito tempo no UNES, na área de graduação, e a gente via a necessidade de fazer uma homogeneização de alunos, né? Imagina agora como isso vai ficar, né? Vai ter que ter um curso adicional para a gente poder colocar todo mundo no mesmo nível, para que a gente possa falar a mesma língua, né? Quanto tempo a gente vai perder nesse processo, né? Essa é a minha dúvida, de como a gente iria tratar isso. E isso precisa ser discutido mesmo, isso precisa ser colocado, e te garanto que já é uma grande preocupação também dos coordenadores, que já estão pensando muito nisso, né, e já estão aí tentando buscar soluções. Eles vão buscar vocês para essas soluções, com certeza, para a gente pensar aí em formas de colocar tudo isso em prática, né? E aí a gente chega, né, nesse paradigma, digamos assim, né, que a gente vê a educação versus sociedade, né? Sociedade, de um lado, cobrando da educação, e a educação, por sua vez, tendo que preparar, né, essas pessoas, esses profissionais, esses cidadãos, digamos assim, para o mundo hoje que está aí. E é interessante que muitas vezes a gente vê isso como uma briga, né? Educação, sociedade, sociedade, educação, e na realidade são duas instituições muito parecidas na sua estrutura, né? Todas as duas instituições, digamos assim, têm as suas políticas, os seus governantes, as pessoas que cobram, as pessoas que produzem, as pessoas que usufruem. Então, a gente vê que isso está no mesmo contexto, né? Então, elas têm que ser forças que contribuem uma com a outra. E aí a gente vai fazer mais ou menos um déjà vu aqui, né, com vocês, para a gente voltar um pouquinho nesse momento que a gente está vivendo, que é essa transição que a gente chama aí do mundo, que a gente falou muito em 2019, no finalzinho de 2018, 2019, e também numa parte, pelo menos no primeiro trimestre de 2020, no mundo VUCA, né? Aquela coisa do tudo misturado, né? Aquela coisa da aglomeração, né? Então, a gente falou muito nesse mundo VUCA, e de repente a gente está passando ainda, né, nessa transição do mundo VUCA para o mundo BANI, né, ou então o mundo FANI, que se tornou do mês de março do ano passado, né, e que vem até agora, né, que é esse mundo frágil, que é esse mundo ansioso, não linear, incompreensível, e é um reflexo que as pessoas estão se sentindo assim. As pessoas estão fragilizadas, né? Ficaram fragilizadas com esse inesperado, né? Então, com isso, nós parece que perdemos o chão, né? Perdemos as raízes, não tem nada concreto. Então, a gente está fragilizado, a gente não sabe o que está para vir, né? E isso gera essa ansiedade nas pessoas, né? De saber, e amanhã, quando a gente, de repente, pensa que está tudo acalmando, que esse período já está passando, aí vem essa nova onda de dizer, olha, não pode começar, a gente vai ter que ter um retrocesso, né, na nossa vida social, na nossa vida escolar, enfim. Então, a gente não sabe, vem vacina, não vem vacina, todo mundo vai ser vacinado, os professores vão ser, mas até chegar nos alunos, vai mais quanto tempo, né? Nós vamos poder voltar, não vamos poder voltar. Então, isso tudo gera uma ansiedade, que culmina nessa fragilidade, né? E essa coisa da gente não saber a consequência, né, do que vai ser, a gente está, de repente, como quando vocês colocam, né, é desafiadora a nossa postura,
É desafiadora a educação, porque qualquer coisa que você pense ou qualquer atitude que você toma, você não tem a certeza da consequência. Você não sabe o que vai acontecer. Então, é esse não linear, né? Como já dizia o Lulu Santos antigamente, né? É tudo como uma onda no mar, né? Vem e vai. Às vezes, os fatos acontecem com muita intensidade, outros vêm mais brandos, mas todos eles têm uma influência na nossa forma de conduzir o processo de educação para essa sociedade, né? E por mais avançada que esteja a tecnologia, eu ainda vejo que ela não consegue explicar para nós o momento que está acontecendo, o momento que nós estamos passando. Então, por isso, é incompreensível, né? Muitas vezes a gente coloca a mão na cabeça e fala, eu não consigo entender por que isso aconteceu, por que isso está acontecendo, né? Da forma que está acontecendo, né? O que nós precisamos aprender com isso tudo, né? Já aprendemos muita coisa, mas ainda precisamos aprender mais. E aí a gente fica pensando nesse mundo que a gente está vivendo agora, né? Esse mundo bunny, né? O que nos espera ainda nesse 2021? E a gente sabe que o mercado de trabalho, para quem nós estamos preparando as pessoas, eles têm que sobreviver de alguma forma, né? Então, eles estão lutando para a sobrevivência, eles estão querendo criar diferenciais. E aí eles querem talentos para a sua empresa, para a sua indústria, para o seu negócio, né? Então, esperam muito dos profissionais e buscam esses profissionais dentro das escolas, principalmente para quem está atuando em ensino superior, né? Os empresários e os empreendedores, eles buscam os talentos dentro da empresa e quer que a escola entregue esses talentos para eles. E aí a gente fica de novo questionando, né? Como que a gente vai preparar esses talentos que o mercado quer da gente? E aí a gente fica pensando não só com conhecimentos, mas a gente tem que pensar em competências. Em competências. E tem uma frase do Peter Drucker, que ele fala o seguinte, Peter Drucker, né? Que fala o seguinte, que as empresas contratam pelas competências técnicas, ou seja, pelo conhecimento, mas elas demitem pela falta das competências socioemocionais. Então, quando a gente pensa nesse talento que a gente tem que entregar para as empresas, a gente tem que pensar também nas soft skills, nessas competências socioemocionais. Não só no conhecimento, não só na técnica. E aí a nossa responsabilidade talvez aumente um pouquinho mais. O nosso planejamento tenha que contemplar também, além da técnica, além do conhecimento, essas competências socioemocionais também. Competências essas que o Fórum Econômico Mundial já fala para a gente quais são, o que eles esperam. O Fórum Econômico Mundial acontece todo ano, né, lá em Davos, na Suíça, e esse ano também aconteceu no mês de janeiro, só que esse ano de forma virtual, né, mas que eles definem para nós praticamente, assim, ou eles dão para nós o rumo que o mercado está exigindo, né? Que a sociedade vai exigir, que competências serão exigidas, né? E esse ano eles estavam discutindo e resolveram definir um conjunto de competências, soft skills, até 2025, digamos assim. E uma fala do fundador e pesquisador executivo do Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, ele fala o seguinte: na abertura, no dia 25 de janeiro desse ano, ele fez a abertura e disse o seguinte: o ano de 2021 será crucial para se pensar um futuro
como sociedade e economias mais resilientes, inclusivas e sustentáveis. Então, nós temos que pensar com essa cabeça também, né? E aí, define para nós, então, como inteligências, né? As inteligências pós-digitais ou competências socioemocionais, perpassando isso pela inteligência interpessoal, né, pela inteligência social, que é a arte da comunicação, a competência de se comunicar com o outro, né, de gerir pessoas, de conduzir equipes. E passando aí pela inteligência intrapessoal, emocional, que eu tenho que partir de mim, né? E aí a gente joga a responsabilidade disso para o pessoal da psicologia, né, das ciências sociais, dizendo, olha, a pessoa tem que ter um autoconhecimento, para poder estar pronta para conviver com o outro, né, para poder estar pronta para uma liderança nesse mercado. Passa pela inteligência criativa, que é usar todas as competências que a gente tem a favor dele mesmo, a favor de um mundo melhor, sabe? De fazer dessa inovação, né? Como vocês falaram aí, a quebra de paradigmas. Então, é essa inteligência criativa que vai fazer isso, né? E a inteligência artificial que nós precisamos, da robótica, nós precisamos da tecnologia, né, que hoje o mundo exige. Então, como utilizar tudo isso para melhorar o mundo, para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Então, quando a gente faz o planejamento das nossas disciplinas, independente delas, de que áreas sejam, né, elas vão ter que ser pensadas também, esse planejamento vai ter que ser pensado também, não só em contemplar o conhecimento técnico, né, mas também em desenvolver, em instigar, né, no aluno essas competências socioemocionais também, né, a utilização dessas inteligências, como que nós podemos despertar nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, esse tipo de inteligência. O Fórum Econômico Mundial, ele diz para nós que as competências mais exigidas até 2025 vão ser, por exemplo, o pensamento analítico, a inovação, né? A capacidade de planejamento, de como nós seremos capazes de planejar, de concretizar os projetos para a sobrevivência do mundo, né? Já que a gente está falando em inclusão, já que a gente está falando em sustentabilidade, nós precisamos... A Agenda 2030 está aí, para quem está nas escolas públicas, né? Fala-se muito nisso, de cuidar da terra, de cuidar do outro, de cuidar do planeta, para esse futuro, né? Que vocês falaram, nós não estamos preocupados com hoje, nós estamos preocupados com amanhã, com o futuro. Como é que esses nossos jovens hoje sairão profissionais para cuidarem desse mundo, para cuidarem desse futuro, para cuidar das outras pessoas, para deixar, que legado nós vamos deixar para esses profissionais, para que amanhã também possam deixar o seu legado para as nossas crianças, né? O fórum também fala para a gente da competência do aprendizagem ativa, ou seja, desde a nossa geração, nós não podemos nos dar por satisfeitos com aquilo que nós já sabemos, com aquilo que nós já aprendemos, né? Porque a nossa aprendizagem será cada vez mais contínua. Nós não vamos poder parar de pesquisar, de estudar, de aprender, de avançar. O nosso aprendizado agora vai ser ao longo da vida. Até o nosso último momento, nós vamos ter que aprender. Então, esse aprendizado ativo, ele tem que ser despertado também dentro das pessoas, né? Fala-se também da resolução de problemas complexos,
que nós também temos que estar preparados para inovar, para ter ideias criativas para resolver esses problemas que serão cada vez mais complexos. A própria pandemia chegou para nós como um problema, né? Que exige de nós um pensamento, que exige de nós uma análise, que exige de nós uma pesquisa, que exige de nós um jogo de cintura para saber como é que nós vamos sair disso. E como é que nós vamos contribuir para que seja menos sofrido, menos angustiado, menos doloroso para nós e para os nossos alunos também, né? Como que nós vamos sair disso? Precisamos da competência e da habilidade de criatividade, originalidade, iniciativa, proatividade, pensamento crítico, análise, né? E também de liderança. E essa liderança passa pela empatia, passa pela comunicação eficaz, passa pela percepção, passa pela persuasão, pela interação. Olha quanta coisa, gente. Habilidade tecnológica que nós também teremos que ter, né? De lidar com todas essas redes sociais, com toda essa robótica, com todo esse avanço tecnológico que nós estamos de frente para eles, né? E também passa, lógico, pela autonomia tecnológica, né? Da programação, do design, de tudo isso. Então, nós precisamos ter a resiliência de nos adaptarmos a esse novo cenário que chega para nós. E precisamos saber aí, nesse momento, de administrar o nosso estresse, a nossa angústia e a nossa ansiedade, que é tão comum, né? Que veio fazer parte do nosso dia a dia. Porque, às vezes, quando a gente olha para a nossa sala de aula, quando a gente olha para a nossa escola, quando a gente olha para os nossos alunos, quando a gente olha para o futuro do mercado, a gente se angustia. E, às vezes, a gente quer fazer mais e não sabe como. Então, não foi por acaso que a palavra-chave que apareceu ali no nosso mentir foi desafio, né? Desafiadora. Nós estamos nos desafiando a cada dia, a cada momento. Porque o contexto está nos desafiando. O próprio aluno está nos desafiando. Ele chega para nós e fala: e agora, professor, como é que vai ser? Volta presencial, não volta? Online, você vai conseguir transmitir para mim aquilo que eu preciso aprender? Eu vou conseguir te dar o retorno online, né? Daquilo que eu preciso de um laboratório, eu preciso de presencial, eu preciso botar a mão na massa. Então, isso angustia a gente. Mas a gente também tem um ideal dentro da gente. Nós somos idealistas. Não é por acaso que nós somos professores. Não é por acaso que nós estamos vivendo essa época e estamos sendo diferenciados. Nós temos uma vontade muito grande dentro da gente de fazer essa diferença. Nós temos vontade muito grande dentro da gente de inovar. Nós temos a coragem de desafiar o tempo e a história para ser essa pessoa que vai fazer o diferencial na vida dos nossos alunos. Então, a palavra de agora, né, no meio dessas competências todas que a gente tem que pensar no nosso planejamento, é ousar, sabe? É ousar, é colocar em prática aquilo que está dentro da gente, é deixar fluir, né? Essa nossa missão bonita, essa nossa missão, diria eu até, divina, sabe? De inserir o nosso aluno nesse novo contexto, sabe? De propiciar a ele
esse aprendizado que vai realmente fazer dele um profissional que também vai contribuir para um mundo melhor. Que seja talvez amanhã um grande cientista das pesquisas, que seja amanhã um grande arquiteto, né? Dos novos modelos de vida que nós vamos ter. Então, você tem dentro de você uma força muito grande para a gente fazer essa diferença agora no mundo. Né? Está nas nossas mãos. Muito mais nas mãos de vocês, jovens professores, jovens idealizadores. Sabe? Jovens que vão fazer diferença e vão vencer esse momento. Vamos juntos, gente. Vamos juntos fazer essa diferença. Né? Para isso a gente precisa planejar, né, Samantinha? Depois de tanta inspiração, né? Essa mulher é demais da conta, não dou conta dela. A gente trouxe uma frase já até clichê, né? Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta a tudo isso, a todo esse contexto, a todas essas mudanças. Então, eu pergunto para você, professor, e a sua atuação nesse contexto? O seu planejamento está adaptado? Ou você manteve o seu planejamento como o mesmo de 2 anos atrás, de 3 anos atrás? Aquele plano de ensino da primeira vez que você montou essa disciplina? Ou você já se adaptou? O seu planejamento já está aí buscando formas de atingir esses objetivos e atender aí a todas essas demandas. Tudo mudou, né? Não tem jeito. E aí, pensando ainda mais nessas adaptações de planejamento, pensando ainda mais em tudo isso, nós trouxemos alguns exemplos que vão integrar e mobilizar conhecimentos. Pensem nisso, pensem qual é o objetivo, nas questões legais da sua disciplina, atenda a essa ementa, atenda às diretrizes curriculares do curso, mas não vamos entregar este profissional, né, que é capaz apenas de reprodução. Vamos entregar um profissional de excelência. Então, vamos buscar integrar e mobilizar esses conhecimentos de forma interdisciplinar, de forma ativa. Alguns exemplos que a gente trouxe aqui, a gente já trouxe para vocês no semestre passado, mas alguns são novos. E aí a gente quer mesmo que vocês pensem no planejamento da sua disciplina, tá? Olha só, um primeiro é um famoso aula em 3 momentos, que ele tem um primeiro momento de organização do conteúdo. Então, você tem um slide, você expõe o conteúdo, você retoma o conteúdo da aula anterior, você organiza o conhecimento. Depois você coloca esses alunos numa problematização, né, com uma mão na massa, seja coletivo, colaborativo ou individual. E depois você volta para o momento de consolidação. E aí você tem aí uma avaliação do dia. E aí a provocação é, por que sempre essa ordem? Por que não primeiro provocar e colocar esse aluno para pensar, problematizar, e em cima dos erros e do que eles levantarem, você puxar o conteúdo? Né? Então, você pensar nessa aula em 3 momentos, ela assim funciona, ou em outros momentos você buscar alterar essa ordem. Então, a provocação é organização da aula hoje, tá, gente? Planejamento, estrutura da aula. A gente vai mostrando alguns exemplos aqui. Então, aula em 3 momentos. Qual ordem? Como eu divido esses momentos na minha aula? Então, esse é o primeiro exemplo. Um segundo exemplo para as aulas online, que essa é oscilação entre momentos síncronos e momentos assíncronos. Então, nosso momento aqui, conversando com toda a turma, síncrono, e a turma trabalhando ou em grupos ou individualmente, e você mediando esse processo online, ou dentro dos meets dos grupos, ou no próprio documento compartilhado, né? E aí, a minha provocação nesse exemplo é que vocês olhem a atividade e a ferramenta. Percebam que a ferramenta, ela vai de encontro com a minha atividade e ela não vai, às vezes,
ser só um enfeite para ela. Ela vai realmente favorecer o meu objetivo naquela atividade. Então, olhem só. Eu vou provocar ali uma retomada das discussões do estudo anterior, vou provocar uma proposta de um novo conteúdo numa apresentação, como a gente está fazendo aqui, um Google Slides aqui, um Google Apresentações. Depois eu vou provocar um estudo de caso, e a gente vai fazer um hiperdoc, o doc, que é uma coisa que eles já estão acostumados a fazer, vão digitar ali, cada um com um papel, fazendo resumos daquele estudo de caso. Depois vão levantar o problema, vão socializar as respostas. Percebam que a ferramenta vem me auxiliar bastante aí nessa atividade. Aqui está síncrono, assíncrono, assíncrono e síncrono. Agora a gente inverte as situações e aí a gente consegue associar as atividades aí também nesses momentos. Então, olha só, discussão coletiva, bingo online. Aqui eu já coloquei até algumas dicas de ferramentas. Quem não conhece o Flipped, ele tem bingos conceituais que são bem legais para dinamizar aí algumas aulas, que tem aí essas possibilidades bem bacanas. Com o Miro, acho que é o mural, né? Que tem 30 dias de inspiração, mas você consegue fazer, montar, depois você baixa e disponibiliza para os alunos, né? O PDF montado. Aí, 30 dias vocês não vão conseguir acessar online mais, né? São 30 dias. Desculpa. Depois a gente tem um outro exemplo aqui. Você pega a disciplina, divide ela em 3 objetivos, é claro que você vai criar mais, né? Nesse exemplo aqui, 3 objetivos, 3 conteúdos, e pensando em 3 tarefas diferentes. Porque, gente, pensem na volta híbrida, com alunos presenciais em sala de aula, alunos online, tendo que fazer aí, né, a mesma dinâmica de aula. Então, talvez no mesmo conteúdo, a gente pensar em 2, 3 tarefas que o aluno consiga escolher e atingir aí o mesmo objetivo de aprendizagem. Então, permitir essa trilha também vai de encontro com os nossos 7 pilares. Então, possibilitar essa escolha de acordo com o momento ou com a situação que esse aluno estiver nesse contexto maluco que nós estamos. Essa aqui foi uma das que a gente bateu bastante no semestre passado, que é o menu de aprendizagem, né, que é uma trilha também. Como que ele funciona? A estrela vermelha é um conteúdo base, então todos os alunos vão ter que passar por ele. O estudo de uma apostila, ver a nossa aula ao vivo ou gravada, fazer uma atividade X. Então, todo mundo vai ter que passar pela estrela. E além da estrela, ele vai poder escolher ou um azul e um verde, que é um estudo e uma entrega. Só que ele só vai poder escolher como jogo da velha, né? Ou na diagonal, ou na horizontal, ou na vertical, para que a gente se organize também, um completando o outro. Então, é uma forma de ajudar o aluno nessa trilha de aprendizagem, né? Ele perceber ali, dentro desse jogo da velha, uma forma de entrega. E o último que a gente traz como exemplo é o projeto. Pense na sua disciplina como um grande projeto de aprendizagem. Retire lá de dentro objetivos, conteúdos que vão aí serem criados subprojetos. Quando a gente pensa em nivelamento, quando a gente pensa em interpretação de texto e outras habilidades que talvez não sejam específicas da sua disciplina, elas também podem ser encaixadas em projetos interdisciplinares, com mais de um professor, e aí a gente desenhar também esses projetos. Agora a gente pode pensar em projetos específicos da sua disciplina. Se você tem uma disciplina integrada, a gente pode pensar em 4 objetivos de aprendizagem e pensar em projetos diferentes, para que os mentores possam ficar responsáveis por cada um por um projeto, por exemplo, e a gente consiga aí mesclar tudo isso e atingir todos os objetivos da nossa ementa,
todos os objetivos do nosso projeto grandão lá, que é a nossa disciplina, né? Então, pensar na disciplina como um projeto, lembrando que vai partir da realidade, vai ter estudos de caso, vai ter problematização, vai tornar esse aluno engajado, vai provocar esse engajamento, na verdade, né? E vai também atingir o nosso objetivo, que é o mais importante. E aí, eu trouxe alguns pontos para a gente pensar sempre no nosso planejamento. Olhem só. Essa forma que eu organizei, que eu estruturei essa aula, tem um problema real, uma necessidade real? Eles enxergam onde eles vão aplicar isso? Esse planejamento tem atividades para esse aluno? Essas atividades, eu consigo atuar enquanto mediador? Meu aluno é ativo, ele está com uma certa autonomia? A metodologia que eu estou utilizando, eu escolhi técnicas e estratégias adequadas para essa metodologia? E eu criei formas de acompanhar e intervir esses alunos? Né? Então, esses são pontos, assim, digamos assim, um filtro, uma peneira mais grossinha ali, né? É um ponto essencial que a gente não pode esquecer, são esses aí. Isso tudo com o foco no meu objetivo de aprendizagem. Tudo isso partindo desse objetivo e chegando nesse objetivo. Então, a gente precisa pensar aí nessas habilidades e competências. Bom, e aí a gente queria que vocês colocassem ou rascunhassem o que dessas ideias dá para encaixar na sua disciplina. O que dessas ideias dá para você realmente colocar em prática. É claro que a gente não vai dar um tempo para você fazer um planejamento completo, mas para você rascunhar mesmo os insights que você teve, para colocar algum desse exemplo ou adaptar algum desses exemplos na sua disciplina, tá? A gente encurtou ele aí, gg.gg/MA 2021. Vocês não vão conseguir editar esse exemplo. Ai, gente, eu coloquei errado. Eu coloquei o link que estava copiado aqui, já fazia tempo. Peraí. Vocês não vão conseguir copiar aí, editar nesse documento. Ah, não tá errado não, tá certo. Vocês não vão conseguir editar esse documento, aí o que vocês vão fazer? Vão clicar em arquivo, fazer uma cópia. Quem quiser usar esse mesmo modelinho, mas você pode trocar, tá? Você pode usar outro exemplo. E aí, o que é a proposta para a gente, então? Pensar na sua disciplina como esse grande projeto de aprendizagem, que possui objetivos claros, que tem habilidades, que tem competências. E aí, vocês vão pensar em formas de mobilizar e de integrar esses conhecimentos. Então, vamos pensar em subprojetos ou em outro exemplo. Lembrando que você é mediador, aluno ativo, e você precisa recorrer aí às técnicas que estejam coerentes a tudo isso, tá? Vocês podem usar qualquer exemplo de hoje ou um exemplo que você criar ou adaptar. Gente, é só um rascunho, tá? Com os insights das possibilidades das aulas de vocês que vocês enxergam aí. Se quiser usar esse modelo, arquivo, fazer uma cópia, tá? Arquivo, fazer uma cópia. Aí vai dar certo aí, para vocês editarem nesse processo. Samanta, só lembrando também, né, que a gente fala, quando a gente fala em metodologias ativas, ainda existe aquelas pessoas que falam assim, ah, tá, mas eu tenho que esquecer tudo aquilo que eu sei, né, o meu modelo de aula antigo, tudo aquilo que eu já planejei. Na realidade, gente, quando a gente fala em integração e mobilização, a gente fala que é para juntar as coisas, né? É quase que como misturar as coisas. Então, não vamos, em momento algum, deixar de lado, certo? O que a gente aprendeu, o que a gente já faz, o que a gente pratica, né? A aula expositiva faz parte, né? Tanto que a Samanta fala muito bem aqui, né, nos nossos encontros, que o que a gente fez até agora foi uma aula expositiva,
né? Então, a aula expositiva, ela faz parte do nosso conteúdo. Então, é a gente fazer a mistura, a integração, certo? Não é para esquecer aquilo que a gente faz, e faz muito bem, que a gente sabe, né? Que vocês fazem muito bem, que nós fazemos muito bem. Então, é só fazer aí uma mexida, né? Uma adaptação, né, Samanta? Não é para esquecer, não. Com certeza. Eu falo que o nosso time de professores, eles já abraçaram essa ideia e já entenderam o quanto ela funciona, né? E o quanto ela tem impacto, sim, na aprendizagem. Então, tem feito muita coisa bacana. Então, vamos ousar ainda mais. Vamos pensar numa estrutura, num planejamento ainda diferente do que a gente já vem adaptando, né? Sabe aquela dificuldade que você tá para integrar algum conhecimento? Agora é a hora da gente tentar pensar numa forma diferente de enquadrar isso. Samanta, você quer que compartilhe aqui o documento do planejamento? Vou compartilhar ele aqui, peraí. Vou ficar. Vou deixar só eles escreverem o que eles quiserem por lá. Eu fico falando demais, eles me xingam, que eles, eu não deixo eles pensarem, que eu fico falando na cabeça. Não, é que já tem bastante gente lá. Aí, no caso, quem quiser editar, é só fazer a cópia, tá? Ou rascunhar aí, às vezes, no papel, tiver mais fácil para vocês, tá?
Silvana, eu vou te mostrar nesse outro slide aqui, ó. É assim o menu, né? Então, você tem 3 formas de estudo, que é o que eu coloquei de azulzinho aqui. Você tem um conteúdo base, que todo mundo vai ter que passar por ele, e você tem 4 formas de entrega. E aí o aluno pode escolher a sua trilha. Ou ele segue essa, um estudo, um base e uma entrega, ou alguma dessas da setinha. Sempre vai ficar um azul, a estrelinha e o verde. Então, ele tem 4 opções de caminho para passar aí por esse menu de aprendizagem. Olha, aí é como se fosse um jogo da velha mesmo. Ele sempre vai pegar um azul, uma estrelinha e o verde. E aí, nesse caso, a gente pensou em 4 formas de estudo, a base, e 4 formas de entrega. Mas aí vai depender muito da forma como o professor vai conduzir aí a disciplina. Né? Mas aí, nesse caso aqui, a gente pensou 3, por exemplo, vai ter que estudar, ler um texto sobre design thinking. Vai ter que ver um vídeo sobre essas dimensões. Estudar o que é aula em 3 momentos. Estudar a gamificação. A base e a entrega. É bem legal. Eu gosto bastante dele também, e os alunos gostam muito. E aí, por exemplo, aqui na entrega, você pode ir para vários lados. Ele tem que fazer um podcast, pode fazer um vídeo, pode entregar em texto, pode entregar em Jamboard, numa plataforma digital. E aí, o aluno vai escolher aquilo que ele se adapta melhor. Então, por exemplo, um aluno que faz no celular, que ele assiste a aula no celular, faz tudo no celular, ele vai escolher o que ele achar mais fácil para aquele momento. Né? Se ele está no computador, ele pode fazer uma coisa mais elaborada. E a gente ajuda a adaptar também esse processo. Eu também tenho utilizado bastante ele, Ju, eu gosto bastante. E eles gostam, né? Essa autonomia de poder escolher o que entregar, eles gostam muito. Bom, acho que já deu um tempinho para vocês rascunharem por aí, né? Alguém quer contar um pouquinho para a gente? O que pensou, ou se já faz muita coisa desse tipo? O que vocês me contam aí? Bora lá, gente, perder a vergonha, vamos compartilhar. Samanta, Oi. você falou, eu estava escrevendo a última linha ali. Eu criei uma cópia para mim e eu rascunhei um projeto adaptado, né, para esse modo remoto, de um projeto que eu desenvolvi no começo do ano no presencial, na aula de estatística. Show. Quando eu começo a dar as primeiras noções de estatística para o curso de gestão, geralmente para o pessoal da administração, aí a gente aprende os conceitos, né? E depois a gente já entra nas tabelas de frequências e na análise de gráficos. E aí eu divido a aula também assim em 3 momentos. O primeiro momento eu faço, né, volto no conteúdo que já foi estudado, falo das tabelas, mostro os gráficos. E aí no segundo momento eles se dividiram em equipe na sala. Então agora no remoto eu faria isso usando o Flipped, né? Montaria as equipes
e eles têm que escolher um tema e fazer uma pesquisa entre eles. Né? No caso ali, a população seriam os colegas da sala. Então, o que eu pensei no modo remoto? Porque no presencial isso foi bem dinâmico, o dia que eu fiz, sabe? Aí eles montaram a pesquisa, já ficaram perguntando para o outro, já fizeram levantamento ali mesmo, cada um no seu computador já foi montando, quem não levou o computador no dia ficou depois de entregar isso para mim. Então, aí no remoto eu pensei, uso o Flipd para fazer as equipes, aí eles vão pegar um link, né, no Google Meet ou um outro que eles queiram usar para se reunir, escolher o assunto a ser pesquisado na sala de aula, e aí eles lançam no Google Forms essa pesquisa. E depois eles devem apresentar o resultado para ser avaliado usando Excel ou Google Planilhas, não sei, o que eles acharem melhor dentro do que eu expliquei e coloquei. Então, aí teriam 3 momentos. Primeiro momento, que seria mais uma sintetização do conteúdo, né, que eu já tenho explicado ao longo das aulas. Segundo momento, divisão de equipes e a reunião entre eles para escolher o tema e a distribuição desse formulário. E o terceiro momento é eles apresentando para a turma o resultado da pesquisa. É isso. Eu conheço esse trabalho do professor. Essa professora é show demais, já no presencial e no online ainda, né, Andréia? É isso, a gente busca... Já dá certo, né? Não é fácil, não. Não é, não, é desafiador mesmo. Buscar formas que já dão certo no presencial e buscar formas de adaptar. Né? Buscar isso tudo que já vem dando certo e tentar adaptar isso da melhor forma. Gente, ninguém mais? Todo mundo quietinho? Tô fechando a câmera, tipo assim, tomara que ela não me veja aqui. Samanta, eu faço mais ou menos muito parecido com a Andréia, né? Até porque a gente trabalha com a área exatas, né? Acaba que a gente tem que trabalhar muita problematização a nível de cálculo, né? Então, você dá aquela aula inicial, mostra, traz alguma coisa do passado para relembrar, joga uma problematização, deixa eles trabalharem e tomarem, e aí depois a gente discute a tomada de decisão do que cada um fez baseado na atividade, entendeu? Para a gente que faz, principalmente eu trabalho com a área de transporte multimodal, e a gente trabalha com exercício, às vezes um cálculo de frete, a gente demora aí quase que a aula inteira, porque é muito cálculo. Então, a gente deixa eles fazerem, para depois a gente decidir tomada de decisão baseada por grupo, né? Daquilo que eles fizeram, o cálculo. Não dá muito para a gente ficar trabalhando em excesso, porque um exercício já basicamente toma quase que o tempo todo, né? Mas é basicamente muito parecido com o trabalho da Andréia, assim. Nessa área, vocês costumam usar muito estudos de caso, né? Sim. Vocês buscam muito essa ideia. Eu vejo, assim, alguns professores da área, eu vejo que isso e para os alunos engaja muito, que eles começam a enxergar esse cálculo de verdade, né? É para isso que serve. E isso assim, já torna uma problematização gigante. E quando eu não trabalho com cálculo direto, eu trago muito artigo científico da área, entendeu? Porque, assim, desde quando eu comecei a lecionar lá no UNES, lá atrás na parte de graduação, hoje eu não dou aula mais de graduação, é só na pós. Eu senti a necessidade dos alunos entenderem a atividade prática na realidade, né? Porque, assim, eu fui gerente de multinacional muitos anos, depois que eu larguei e vim para cá. E eu senti essa deficiência dos alunos com relação ao lado mais pragmático, né? Entender como as coisas realmente funcionam, né? O que eu tenho que fazer ali? Não adianta eu falar sobre um tema extremamente teórico, mas ele não tem noção de como é que aquilo funciona no dia a dia, né? Então, assim, eu gosto muito de trazer artigo científico, primeiro para que eles possam entender como funciona, para que eles possam aprender a montar um artigo científico, porque eles vão precisar disso no futuro, e, ao mesmo tempo, utilizar o artigo para que a gente possa trabalhar o dia a dia profissional daquela área,
né? Porque só cálculo também é cansativo, né? Cálculo. Eu penso o seguinte, cálculo, hoje em dia, qualquer aplicativo faz, né? Você quer eu tenho que ensinar ele a fazer um cálculo de frete. Cara, mas se você entrou numa empresa, o computador está ali, ele vai te dar o resultado, você não precisa de perder tempo com isso. Agora, como nós chegamos a isso e de que forma que nós vamos chegar a isso e quais são as tomadas de decisão para chegar a isso, para mim é o que me importa do aluno. Então, o que a gente mais ouviu das empresas foi essa que os alunos chegavam sabendo muita teoria, mas não sabia colocar isso em prática. Né? Não tinha habilidades para pôr isso em prática. Eu trabalhei numa multinacional quase 10 anos. Eu fui gerente regional da América do Sul e da África. Então, e assim, eu sempre quis contratar os meus funcionários. Eu nunca deixei o RH contratar. E a minha norma de trabalho era sempre trazer aluno da faculdade. Eu nunca pegava um profissional de uma outra empresa, porque ele já viria para mim com alguns defeitos que eu não gosto. Então, eu prefiro ensinar a pessoa. Então, eu sempre trouxe aluno da faculdade. E eu sempre tive essa postura. Eu não estou preocupado com o seu conhecimento da área. Eu estou preocupado com as suas capacidades sociocultural, econômica e emocional. Eu quero trazer o cara zerado, mas que eu entenda qual é o caráter da pessoa, como ele age em cada situação, de que forma que eu posso trabalhar. E aí, sim, a hora que ele chegava para mim, do zero, eu ensinava todo o trabalho para ele. Eu perdia 6, 7 meses ensinando ele a trabalhar, porque depois ele trabalhava do meu jeito. Quando eu viajava para o exterior, às vezes eu viajava para o exterior, eu passava 6 meses fora do Brasil. Então, assim, quando o rapaz já me ligava, ele já me ligava com o problema resolvido. Ele não me ligava, o que eu faço? Não, eu não quero saber o que você faz, filho. Eu quero saber o que você fez. O problema foi esse, como você sanou o problema. Então, eles já conheciam a minha forma de trabalhar, porque eu ensinava como as coisas deveriam de ocorrer. Então, eu, como professor, eu tento trazer isso para os meus alunos, para essa consciência, né, de que não adianta você só ser um expert naquela matéria e tirar 100. Se você chegar no escritório, talvez você não vai ter as condições emocionais suficientes para poder resolver o problema. Você pode Perfeito, professor. Você pode ser muito bom, mas na hora que o problema chegar, você vai sentar e vai chorar. Resolveu o meu problema como chefe? Não resolveu, muito pelo contrário. Então, eu tento trabalhar isso, e aí eu preciso trabalhar nesses dois lados, tanto a questão técnica, que é o cálculo, quanto trazer esse lado emocional através dos artigos científicos, para que a gente possa entender como cada coisa funciona, como os processos interagem no dia a dia, para que a gente possa discutir esse lado emocional, esse lado social, esse lado cultural, que a gente precisa de ter dentro da empresa e dentro de cada um desses alunos que vão estar ali inseridos, entendeu? Perfeito, professor. Isso, e desde os tempos lá do curso de logística, né? Muito bacana, viu? Muito bacana. Porque, né, professora, a logística, ela é extremamente estressante, né? Sim, sim. As coisas acontecem em cima da hora e se você não tiver uma tomada de decisão rápida, você vai sentar e vai chorar. Perfeito, professor. Não resolveu o problema, né? É isso aí. Obrigado pela sua contribuição, hein? Obrigado. Valeu. Gente, quem mais gostaria de partilhar? Sua experiência, seu planejamento? Edna. Diga lá, menino. Bom, eu aproveitei que, na verdade, uma disciplina que eu vou começar agora esse semestre, né, que é sobre a psicopatologia psicanalítica. Então, assim, eu acho que é uma disciplina um pouco, em termos práticos, né, muito mais fáceis, né, porque a gente vai trabalhar essencialmente com casos, né, a gente vai pensar a questão das estruturas psíquicas. Então, o que eu pensei, assim, de provocar, né, eu achei muito interessante nessa ideia lá da escolha, né, até eu fiz isso no semestre passado, mais ao final, pedindo para que eles escolhessem uma forma de entrega de uma noção de um conceito, né, quando eu trabalhei com a questão do conceito, o pessoal adorou, né. Então, o que eu pensei de trabalhar, assim, são essas
ter como um horizonte, né, que a gente vai trabalhar com estruturas, com casos. Então, para cada estrutura, eu pensei em trazer um caso, né, um clássico, né, lá do Freud, mas também trazer, a gente tem algumas pegadas aí com séries, né, que eu acho que facilitam, e também os próprios casos que a gente também pode, né, assim, também narrar, escrever e lançar para eles pensarem aquele caso a partir da ferramenta que é a teoria, né, como que caso que aquilo significa. E aí eu pensei de brincar um pouquinho, né, dependendo da aula, né, eu lanço o caso e penso para eles pensarem um pouco que estrutura que está ali, ou às vezes eu lanço um pouco da teoria e lanço o caso para eles discutirem com... Então eu vou mesclando um pouquinho, brincando um pouco aí com alternando o ritmo, mas mantendo, né, essa ideia. O que eu pensei também, se a gente trabalhar no semestre, como são casos, por exemplo, casos que se demandam um pouco mais de leitura, de dividir a turma a partir... E aí, nesse sentido, eu vou usar aquela... Como chama mesmo? Das escolhas, Samantha. Me ajuda aí. Do síncrono e assíncrono? E que o aluno pode O escolher, né, menu de aprendizagem. Menu. Isso, eu vou criar alguma coisa nesse sentido, a partir das estruturas, para que, inclusive, para que eles saiam um pouco da lógica de grupo, né? Porque quando a gente fala, vamos trabalhar tal assunto, todo mundo junto no mesmo grupinho. Então, eu vou tentar fazer que eles façam a escolha pelo assunto. E aí, vou condensar as pessoas que estão interessadas no assunto, independente se tem coleguinha que está no mesmo grupo ou não. Então, todos vão fazer uma escolha primeira na estrutura ou no tema que se interessa. E a partir daí, a minha ideia é que eles se reúnam, né, para poder estudar um caso, né, e aí cada grupo um caso, e aí eu vou ter uma participação, né, pontual, ou no começo e principalmente no final, e em alguns momentos que eles me convidam, né. Então, uma estratégia de enfatizar o estudo, né, que é uma coisa que requer leitura, né. Psicanálise não tem muita... Eu brinco, não tem jeito, a gente tem que ler muito, né? Então, já é de incentivá-los e de eles depois escolherem uma forma de apresentar para a turma um pouco dessa experiência, né? Se a gente pega lá um grupo que trabalhou neurose obsessiva, então eles vão trazer o caso que eles leram, o conteúdo que eles leram, produzindo alguma coisa, ou um vídeo, ou um podcast, né? Eu fiz também um pouco essa experiência com a turma do podcast no grupo do WhatsApp. Eles liam e socializavam, faziam um podcast, assim, uma coisa bem bruta mesmo, mas assim, o pessoal curtiu bastante, né? Então são entregas, essa possibilidade deles escolherem a entrega, eu acho que é uma coisa fenomenal, né? E tentar quebrar a lógica de grupo, porque grupo sempre é um problema no sentido de ter sempre aquele mesmo conjunto de pessoas. Eu acho que para a gente trabalhar essas competências, a gente tem que incentivar os alunos a trabalharem com a diferença, né? Trabalhar com um colega que eu nunca trabalhei. Eu acho que assim, eu estou partindo um pouco dessa proposta. Bacana Perfeito, demais. professor Geneto. E eles Bacana são demais, resistentes, parabéns. né, nessas trocas, muito resistentes nessas trocas de grupo, né? Principalmente os veteranos ali, que já tem uma panelinha formada. Muito bom, professor. Show de bola. Eu tenho visto alguns professores fazendo também um podcast de... Hoje o nosso tema da aula vai ser sobre, né? E mandando nos grupos do WhatsApp, tem sido bem bacana, eles gostam bastante. Sim, o Flipt também ajuda, verdade, Juliana. O Flipt ajuda naquele sorteio dos grupos, né? Que tem a roleta, que tem a divisão dos grupos, e aí ele mistura todo mundo, pode ajudar também. Adriana, te cortei, né? Você abriu o microfone para falar e eu falei na sua frente. Não? Rosane, eu também gosto bastante do Flipt e ele não tem só roleta, né? Quem quiser ver os outros jogos que ele tem, ajuda bastante.
Então, eu só queria comentar, eu gosto muito também do Jamboard, eu gosto muito de mapas conceituais, a construção da interligação, eu acho que o movimento dinamiza bem a aula também. Além dos outros, né, das outras sugestões aí, dos outros processos já colocados. Eu acho que realmente é uma renovação, né? Eu estou em sala de aula já faz 27 anos e meio, e acho que isso tudo veio para dar uma sacudida naqueles conceitos e naquela forma prática e talvez mais fácil de dar aula, né? Eu já sei, eu vou lá e entrego tudo. Então, hoje é um olhar diferenciado para esse aluno. A empatia, colocar no lugar dele, e como eu vou aprender? Eu me colocando no lugar dele. Realmente, a gente vai ter que, como diz, sacudir muito. Se reinventar mais uma vez, né? Se reinventar mais uma vez. Isso tudo ao mesmo tempo, assim, eu como profissional, né, professora, lógico que é normal aquele medo, nossa, tem que dar certo porque a gente quer acertar, e ao mesmo tempo, eu acho que nessa altura, né, assim, me tira daquele igual, eu preciso ser diferente, eu preciso fazer diferente, é isso que eu queria falar. Parabéns, show. Perfeito, Adriana, obrigada. Falando do Jamboard, ele fez umas atualizações, agora a gente muda o fundo dele, fixa, dá pra gente fazer esquemas no fundo, ficou ainda melhor do que ele já era, né? Júlia. Bom dia, professoras, um prazer estar aqui com vocês, estou aprendendo muito. Eu queria contar um pouquinho da minha experiência, né? Eu fui fazendo esse planejamento e gostaria de compartilhar rapidinho com os professores o que eu trabalhei e que eu senti que teve um engajamento muito legal. Eu dei uma disciplina de genética humana e molecular para os alunos de primeiro e segundo período, e foi uma junção de 3 turmas. Então, eu tinha cerca de 120 alunos online. Então, assim, cheguei a usar algumas ferramentas, eu lembro que eu cheguei a usar o Nearpod, descobri na hora que o limite era 50. Então, assim, eu não me atentei a isso, aí na hora eu tentei resolver a situação com os alunos, compartilhei minha tela, joguei as atividades que eu tinha colocado lá no Forms, foi um plano B, que graças a Deus no final deu certo. Mas igual a Adriana falou, eu usei muito o Jamboard, e eu fiz uma experiência com eles, de dar prova, caso clínico, sabe? O engajamento dos alunos foram, assim, muito bacana. Teve cada Jamboard que eu discriminei as pontuações como criatividade, tem coisas que eles poderiam trabalhar ali, né? Foi uma questão, igual eu dei na medicina veterinária, então eu puxei um pouquinho para a área deles, um pouquinho para a área da biomedicina, enfermagem, com tema diversificado. Gente, teve cada prova que dava até gosto de corrigir. Né? Então, foi muito legal essa experiência que eu tive com eles, e também fiz muito documento compartilhado, trabalho em grupo, foi bem legal desta forma. Uma turma pequena, eu usei muito Kahoot, sabe? Usei muito Kahoot com eles para fazer revisão de prova, e eu usei uma ferramenta também que eu não conhecia, eu conheci um dos treinamentos com uma professora que colocou no chat, eu copiei o nome e utilizei, que foi o Cogli. Não sei se vocês conhecem o Cogli. Ele faz um mapa mental, gente, maravilhoso. E eu dei uma aula invertida em cima dele. Então, eu pedi para os alunos fazerem um cadastro, peguei ele 15 minutos, falei, olha, gente, 15 minutos, fiz com eles ali o cadastro, uma ferramenta para usar, e aí eu dei um tema invertido, que eles tinham que estudar em casa, eu dei uma semana para eles fazerem o mapa mental. Quando eu cheguei na aula para ministrar o tema, eu compartilhei alguns mapas, e eles já sabiam de tudo, começou a complementar coisas que eu não talvez aprofundaria tanto, eles utilizaram o mapa. Eu vou colocar aqui o link para vocês, ele é gratuito e muito intuitivo, gente, bem bacana essa ferramenta. E eu vou usar muito agora esse novo ano aí da esperança, 2021. Muito obrigada, professoras. Beleza, Júlia, muito obrigada, legal mesmo. O Google é excelente mesmo ferramenta, bacana de usar. Obrigada, viu? Eu que agradeço vocês. A Ju tá com a mão levantada? Uma experiência muito legal também que eu gostaria de compartilhar foram os Word Cafés feitos através do Jamboard. Se eu puder até compartilhar um aqui para mostrar só um exemplozinho, pode? Pode. Então, vamos olhar.
Esse aqui já é para uma aula desse semestre que vai começar, mas eu usei muito esse sistema, então já coloco toda a explicação na primeira telinha lá para os alunos, para eles entenderem onde que eles vão começar, depois para onde que eles vão, aí eu uso o Flipit para fazer o sorteio dos grupos, né, com o número de alunos que eu tenho, já coloco toda a adequação da atividade, as orientações no primeiro, e depois vou colocando os estudos de caso. Então, eles vão passando por cada estudo de caso no formato do Word Café. Então, eles têm que passar por todas as telinhas aqui para poder deixar a sua participação. E foi um sucesso, porque movimenta a aula, né? A gente dá aula à noite, o público da pedagogia é um público muito trabalhador, é gente que rala o dia inteiro. Então, quando tem texto, alguma coisa que eles vão fazer individualmente, eu dou um tempo dentro da aula ali para eles lerem e voltarem para poder fazer os estudos de caso, já entendendo lá o assunto. A aula invertida aqui, Júlia, não funciona muito bem, por essa questão mesmo do tempo, e a gente sabe que eles precisam ler, porque não tem como fazer uma formação, né, acadêmica, especialmente nessa área da pedagogia, sem muita leitura. Então, eu dou um tempinho e a aula vai toda funcionando assim, com momentos síncronos e assíncronos. Não tem tantos minutos para leitura, tantos minutos para ver o vídeo, vamos voltar, vamos fazer essa atividade. Usei muito o Miro, mas acontece que depois de um tempo ele realmente para de funcionar, então os alunos perdem, né? Se você não salvar em PDF, perdem aquilo que foi feito lá no começo. Aí, o que eu criei de estratégia? Eu pegava aquele Miro quando ele estava quase para vencer e criava uma cópia dele. Aí ele durava mais um tempo. Foi o jeitinho que eu encontrei, porque eu trabalhei os PICs, né, que eram projetos interdisciplinares, então foi muito legal fazer no Miro, porque toda semana a gente ia colocando ali as novas construções, as novas conquistas. E uma outra coisa que foi muito legal foi deixar todos os slides abertos, com atividade dentro do slide. Então, todo mundo tinha o slide com as atividades de cada grupo ali compartilhadas. Era um plano de aula. O plano de aula ficava ali. Se era o PIC, eles tinham um cronograma, o que eles já tinham feito, o que faltava fazer, e tudo dentro de um próprio PowerPoint, né, uma apresentação do Google compartilhada. Foram experiências assim, que deram muito certo. Agora, o Word Café é sempre um sucesso. Tanto os alunos da pós-graduação quanto os da graduação amaram fazer o Word Café no Jamboard, deu tudo super certinho. Show! Professora, eu gostaria de falar aqui, a professora Juliana, né, nós duas trabalhamos o semestre passado a disciplina de metodologia de História e Geografia. E como a Juliana comentou, para os alunos da pedagogia, né, eu dava para uma turma e ela para outra. E a gente trabalhou muito, né, assim, diferentes metodologias, e uma foi a aula em 3 momentos, que a gente dava o início de uma aula teórica, trabalhava alguns conceitos, dava um tempo para todos lerem um texto, e depois a gente trabalhou com o Jamboard. Então, eles construíam com as ideias, né, as principais ideias e conceitos ali, colocavam um desenho, né, criatividade também era importante, né, nas metodologias. E, no final, a gente fazia a leitura destes Jamboard, né, apresentava para a turma, elas apresentavam. Então, assim, era bem legal, porque o aluno, né, sempre ativo ali, participando. Então, essa foi uma experiência muito legal. Eu e a Juliana, a gente fez isso, né? A gente fez com projetos, utilizamos outras metodologias também, mas essa construção colaborativa do Jamboard por grupo, então, foi muito legal, e lendo o texto que a gente separou, um texto que daria tempo suficiente. Visitamos museus, né, Gel? Uhum. Foi bem legal. Muitos museus. Ai, gente, bom demais. Eu falo que esse time de professores já é de excelência há muito tempo. Gente, já que estamos nas partilhas, né, eu coloquei um link aí em cima, que foi a minha descoberta de site de 2020/2, foi esse aí, que é o WordWall. Gente, tem jogos fáceis, muito fáceis de montar, tem todos os templates prontos, é só editar com o seu conteúdo. Deu muito certo, usei na pós, usei na graduação, os meninos gostaram bastante. Dicas sobre o Jamboard.
Gente, só 50 também, viu? Vamos ter turmas integradas aí, com muitos alunos. Então, se tiver mais de 50, já faz 2 links para dividir o pessoal aí, um pouquinho em cada link, para não ter esse problema. Okay, eu não vi essas alterações do Jamboard ainda não, hein? Já fiquei curiosa para conhecer. Bem legal, eles colocaram um plano de fundo, sabe? E aí não mexe mais o fundo, você consegue fazer por exemplo, quadradinhos, esquemas, fazer um Canva, agora você põe de plano de fundo, eles conseguem editar em cima, sem mexer o fundo. Legal. Gente, e às vezes ferramentas que a gente não dá nada por elas, como um Doc, um Google Apresentações, um Forms, dá pra gente fazer tanta coisa lá dentro, né, que a gente às vezes esquece, né, que o próprio slide compartilhado, né, que é o Apresentações, dá pra gente fazer coisa demais. O Forms mudando de sessão lá dentro, dá pra fazer jogo, dá pra gente também navegar aí nos que a gente já domina, né? Às vezes a gente domina esses e já consegue fazer muita coisa. Deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo. E aí, só assim, para a gente amarrar, né? Então, é só a gente não esquecer da nossa didática, do nosso planejamento, que o aluno é o centro do processo, que a gente tem os nossos objetivos, colocar eles de forma mais colaborativa, pensar aí nas soft skills, nas competências socioemocionais. Planejamento, acho que é o pulo do gato, né? A gente conseguir aí organizar tudo isso. Edna? Então, e aí, para a gente finalizar, né, esse nosso encontro, que foi, assim, muito rico, né, a gente gostou muito de partilhar com vocês esse conhecimento. E, gente, eu acho que é isso que a gente precisa, sabe? É dialogar mais, é nos comunicar mais, é ter essa postura de humildade, sabe? De um aprender com o outro, de falar com o nosso amigo, com o nosso colega, o que você está fazendo que está funcionando bacana, me fala, e essa troca é muito rica, né? E a gente consegue fazer um planejamento cada vez mais interessante, cada vez mais rico, enfim, né? E a gente gostaria de finalizar com essa frase do Paulinho aí, né, esse menino Paulinho, né, que ele diz para a gente que é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que num dado momento a sua fala seja a sua prática, né? E aí as palavras a gente até dispensa, né? E vamos trocar, enfim, essas ações, né, Juliana? Obrigada, gente. Eu gostaria... E a gente inclui nessa, viu, gente? Nós também, essa fala que a gente traz aqui, que a gente compartilha, a gente precisa tornar isso cada vez mais próximo da nossa prática. Eu fico muito feliz, eu sinto muito orgulho de fazer parte desse time. Eu sei que vocês buscam sempre o melhor. Eu vejo os alunos comentando, vocês buscando. Continuem, né, nesse caminho. Compartilhem, fala o que deu errado, procura saber o que o outro professor está fazendo que está dando certo. É a gente se apoiando que vai continuar dando certo. Não tenham medo, usem bastante. Aprendi muito, sempre aprendo com vocês o tempo todo. Vocês são show demais. Um beijão no coração de cada um. Muito obrigada por essa manhã aí. Sei que às vezes 2 horas é muito na correria que a gente tá, né? Às vezes é muito tempo para a gente se dedicar a investir aqui, mas é sempre muito rico e a gente aprende demais, então vale a pena, né? Um beijo para vocês, gente. É isso aí, gente. E dizendo mais, né? Falando mais com vocês, né? Essa convivência, essa troca, né? Que não me deixa abandonar tudo e falar, agora chega, vou aposentar, tchau, vou embora, né?
Mas é isso que deixa a riqueza para a gente, né? Samanta, obrigada pela parceria, é sempre muito rico estar aí convivendo com vocês. E para todos vocês, gente, para todos vocês, tá? Nosso muito obrigado aí, meu muito obrigado. Desejo que vocês cresçam, que vocês ultrapassem horizontes, que vocês descubram, né, novas metodologias, que vocês continuem construindo, vocês me ensinam demais, tá bom? Paz e luz no coração de vocês sempre. Grande beijo. Obrigada, gente. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tchau, povo. Até a próxima, que seja em breve. Até hoje à noite, noite, Juliana. Até a noite. Até hoje à noite. Se Deus quiser. Hoje começa, vamos lá. Vamos lá.